Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos analisar o passado, a história do Bitcoin, para que a gente defina se estamos diante de uma grande oportunidade ou não. Nesse momento, há uma grande incógnita, dentro do mercado, se a gente vai continuar subindo ou se a gente vai cair. Tem pessoas que acreditam ainda que a gente vai entregar grandes baixas. A gente vai analisar o passado, a gente vai ver dados, a gente vai ver a história do ativo para entender exatamente quais são os alvos, o que nós temos diante da nossa frente, se é ou não uma oportunidade, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente olha exatamente aqui para esse gráfico que nós temos aqui, ó, olha só, eu não quero falar ainda para você exatamente qual que é o objetivo disso, eu quero que você analisa, preste atenção no que aconteceu exatamente aqui nessa linha branca. Se eu der um play aqui, ó, a partir dessa linha branca, assista o que está acontecendo com o mercado. A gente está olhando para um gráfico diário, tá? E a gente está vendo que tem alguns dias que a gente tem movimentos de alta, a gente tem movimentos de baixa, e olha o que aconteceu ao longo desse período aqui. Olha o tamanho dessa porrada, a gente passou dias após dias, onde tinha alguns dias que a gente tinha queda, tinha alguns dias que a gente tinha pequenas altas, Olha só, avalia esse período aqui, ó, como foi vivenciar isso daqui. Foi uma grande lateralização e tinha dias que a gente tinha pouca volatilidade. Mas olha que louco, a gente estava subindo uma montanha e provavelmente quem estava dentro do mercado nesse momento não conseguia ver que estava subindo uma montanha. E a gente foi subindo, até que a gente encontra ali uma região de topo. E olha que louco, daqui dessa linha branca até esse topo, nós tivemos uma valorização ali de 2.000% dentro do Bitcoin, ou seja, multiplicar o seu dinheiro em 20 vezes, isso mesmo, 20 vezes de multiplicação somente no Bitcoin. E aí a gente continua ali mais um pouco, a gente tem um movimento de baixa, a gente tem um recuo, a gente tem uma lateralização, a gente passa por um longo período ali, vivenciando um mini bear market, e olha que louco, mais uma vez o mercado ele começa a subir aos poucos, ele vai mostrando um pouco de força ali, e de pouquinho a pouquinho ele vai subindo, até ele encontrar novos patamares de preço. Se a gente for considerar essa outra movimentação que nós tivemos aqui, cara, a gente vê que foi mais uma valorização de quase 2.000%. Se a gente olhar ali, ó, desde a linha branca até esse movimento final aqui de topo, a gente teve uma valorização de quase 10.000%. Louco, né? Essa linha branca aqui, ó, ela representa exatamente o halve que nós tivemos lá em 2012. O primeiro halve que aconteceu, o halve do ciclo Gênesis, quando tudo começou ali da gente entendendo o ciclo do Bitcoin. E olha que louco, se a gente analisa esse mesmo período aqui, o MVRV, a gente vê, cara, que claramente o MVRV nos mostrou o fundo dessa região verde e a gente bateu aqueles dois topos. Olha que louco, o primeiro topo a gente entrou dentro da zona sobrecomprada dentro do MVRV, era uma região de topo, depois o mercado recuou, esfriou e a gente foi mais uma vez buscar essa região de topo. E olha que louco, a gente olhou para 2012 e entendeu o que aconteceu em 2012. Se a gente pular aí para o próximo ciclo ali, ó, que nós tivemos, a gente pode avaliar, por exemplo, 2016. Essa linha branca, mais uma vez, é o halve. A partir do momento que a gente tem o halve, observe o que acontece com o mercado. Olha que louco. Muitas pessoas, na data de hoje, cravam com muita certeza que a gente vai ter um grande crash, uma grande queda no Bitcoin pré-halve ou pós-halve. Em algum momento bem próximo do halve, a gente vai ter uma grande queda. Olha que louco. Em 2016, a gente teve uma queda, realmente ali, ó, logo após o halve. Mas, cara, se você olhar para a Big Picture, olha que louco. Essa queda, ela não foi suficiente para fazer com que o ativo perdesse o fundo anterior.
foi uma queda super normal, isso daqui foi uma correção do movimento de alta que a gente vinha tendo, foi uma correção natural do mercado. Não teve exatamente uma grande queda assim ao ponto de, cara, jogar o negócio para uma tendência de baixa. Veja que a gente teve meio que um soluço ali e olha o que o preço volta a fazer. Ele volta a subir aos poucos ali, a gente também vai subindo dia após dia, veja que tem dias de alta, dias de baixa, dias de alta, dias de baixa. Olha só, grandes dias de baixa e a gente continua subindo, a gente continua indo embora. Você pode, por exemplo, olha que louco, cara. Nesse momento aqui, ó, você pode falar, cara, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vai reverter a nossa tendência. A partir daqui, o mercado vai perder todos os fundos, porque a gente fez um falso rompimento, devolveu um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Olha que louco. Dentro do price action, aqui era um péssimo sinal, era um péssimo momento para você estar dentro do mercado. E olha o que o negócio faz, o negócio vai subindo, 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 indo embora. Ele vai tendo correções momentâneas ao longo do caminho, só que o ativo ele não para de subir. Vai chegar um determinado momento que ele vai parar de subir sim, porque a gente vai entrar em movimento de realização do lucro dos investidores de longo prazo. Isso eu vou falar com você. Mas olha que louco, a gente vivenciou aqui, ó, juntos, nesses segundos, o que foi a famosa Bull Run. Eu falo bastante para vocês que a Bull Run, ela tá próxima de estourar. Por que ela tá próxima de estourar? Porque ela sempre vem após o halve. Olha essa valorização aqui, ó, que nós tivemos do halve até o próximo topo, a gente teve mais 2.700% de alta. Isso é multiplicar o seu capital em 27 vezes. Veja que se você olhar para um time curto, você vai ver movimentações de baixa. Sim, eu concordo com as pessoas que falam que assim que a gente vê o halve, a gente vai ter uma grande queda. Mas, cara, primeiro a gente precisa ter o halve. Se a gente for ter essa grande queda do preço que nós vamos estar, a gente vai ter uma correção. Pode ser uma correção, mas isso é porque o mercado já deu uma pernada de alta. Essa correção, ela não vai ser suficiente, por exemplo, para jogar Bitcoin em 16 mil dólares. Ontem vieram comentar aqui dentro do meu canal que eu sou um maluco por falar que o Bitcoin não vai voltar em 16 mil dólares. Cara, desculpa. Se você fala que o Bitcoin vai voltar em 16 mil dólares, é porque você ainda não entendeu o ciclo do Bitcoin, você não consegue ler dados e entender o que é oferta e demanda. Para a gente voltar nos 16 mil dólares, a gente está falando que, cara, os long-term holders que detêm 78% do supply circulante, esses caras têm que vender muito forte para a gente conseguir voltar lá nos 16 mil dólares, beleza? Bom, então por que eu tô te mostrando isso daqui? Eu tô te mostrando exatamente que se você não entrou no mercado lá em 2012, você não vivenciou uma bull run. Se você não entrou no mercado em 2016, você não vivenciou uma bull run. Se você também não entrou no mercado antes ali de 2020, por exemplo, olha só a outra linha branca que nós temos aqui, ó, é o último halve que aconteceu. A gente tinha acabado de passar um crash onde a Terra parou, o pior crash da história de toda a economia global. E, cara, olha o que aconteceu após a linha branca. A gente simplesmente teve o ciclo se repetindo mais uma vez. Dias de alta, dias de baixa, dias de alta, dias de baixa. Lateralização, dias de alta, dias de baixa. E aos poucos, devagar e com consistência, a gente foi subindo a nossa bull run. Devagar e com consistência, dia após dia, Bitcoin foi valorizando, subindo, encontrando novos patamares de preço. Esse movimento aqui, ó, que nós temos é exatamente o movimento de bull run, galera. Esse daqui é o melhor movimento que a gente precisa capturar dentro das criptos. Quando a gente está vivenciando exatamente a bull run, esse é o momento que a gente faz a maior multiplicação do nosso capital. Esse é aquele momento que, cara, você vai fazer dinheiro com gosto dentro do mercado cripto. Todo mundo que está investido dentro do mercado cripto, ele quer capturar esse movimento. Depois da bull run do Bitcoin, a gente vai ter a grande altcoin season, que ali vai finalizar o ciclo. Bom, depois a gente vai ter a NFT season, mas ali vai ser o momento que a gente vai finalizar mais ou menos o nosso ciclo. Aquela grande exponencialidade, ela vai ter passado diante da nossa frente.
olha só, a gente analisou exatamente aqui, ó, os 12 anos do Bitcoin. A gente simplesmente olhou para todo o histórico passado do Bitcoin para entender, cara, o que aconteceu ao longo desse período, o que aconteceu ao longo desses anos, qual foi o gatilho, o que fez a gente subir essa bull run, o que aconteceu para a gente poder disparar desse jeito. Muitos dos fatores que aconteceram foi o evento halving, ele é marcante, tá? Marcante no aspecto da gente ver uma data a partir do momento de quando a gente entra dentro da bull run. Obviamente, se a gente puxar alguns gráficos, a gente consegue ver através de alguns gráficos quando que é o movimento de bull run. Essa linha azul aqui, ó, ela é exatamente um gráfico que vai nos indicar quando que a gente entrou dentro da bull run ou não. Ela sempre indicou a nossa bull run nos ciclos passados. Olha só, se a gente der um zoom in aqui, ó, para entender aonde nós estamos próximo dessa bull run. E se a gente olhar para entender aonde que está o halving, ele está a 64 dias da nossa frente. Olha que louco. Cara, tudo que a gente já viu no passado do Bitcoin, nessa década do Bitcoin, foi que a gente tinha os investidores de longo prazo acumulando durante um determinado período. A gente sempre teve o MVRV em, historicamente, patamares do preço descontado. A gente sempre teve o halving envolvido e todas essas métricas, elas estão se repetindo mais uma vez. Mais uma vez nós estamos repetindo essa história. Eu gosto de falar que o Bitcoin, ele é igual um relógio suíço. Ele funciona perfeitamente igual em todos os momentos. Muitas pessoas acreditam que dessa vez o ciclo é diferente. Eu não acredito que dessa vez o ciclo é diferente. Mesmo com a aprovação de ETF, eu acredito que dessa vez o ciclo ele é igual foi no passado. Por quê? Quando eu olho para dados e eu comparo com dados, eu vejo que tudo se repete da mesma maneira. E ao longo desse processo, antes do halving, a gente tem uma grande oportunidade de montar uma carteira bem estruturada e bem posicionada para a gente conseguir surfar essa movimentação de alta que nós vamos ter. Você não precisa estar exposto só no Bitcoin. A gente sabe que a simetria do Bitcoin, ela diminuiu um pouco. A gente não vai ter mais 20 vezes de multiplicação no Bitcoin. Só que as altcoins ainda nos dão essas oportunidades da gente ter essas grandes multiplicações. Por isso que a gente faz exatamente investimentos em altcoins mais seguras, por exemplo, como o Link. A gente vai analisar Chainlink, vai entender se Link tem ou não grandes players por trás, movimentando, comprando ativos, tem transações acima de $1 milhão ou acima de 100 milhões de dólares. A gente vai entender se os big players eles estão nesses ativos. E através disso, a gente vai montar nossa carteira e nossa estratégia. Olha só, quando eu olho para alguns resultados que eu construí para alunos, tá? Que é exatamente a carteira rumo ao $1 milhão ali, a gente tem R$1.700 de lucro em Chainlink. A gente tem exatamente R$1.800 de lucro em Solana. A gente está falando em 170% de lucro em Solana. A gente tem R$3.000 de lucro em Radial, 320% em Radial. Quando a gente olha até mesmo para o Bitcoin, a gente tem R$4.000 de lucro em Bitcoin, 62% de lucro em Bitcoin. E isso não é nada, galera. Esses resultados não é nada, porque todos esses lucros que foram constituídos até agora, eles são lucros antes do halving, eles são lucros pré-halving. Esse evento de halving não aconteceu. A gente ainda não entrou dentro da nossa fase de bull run. A partir do momento que a gente entrar dentro dessa fase de bull run, a gente vai ter uma nova exponencialidade do Bitcoin, da mesma maneira que foi no passado. Então, se você virar para mim e me perguntar, Gui, o momento que nós estamos é uma oportunidade? A única resposta que eu posso te dar é claro que estamos diante de uma oportunidade. Porque nós estamos pré-halving, galera. Pré-halving, você tem time para montar a sua carteira. Obviamente que essa janela de oportunidade, ela já está fechando, porque já faltam 64 dias para o halving acontecer. Eu te mostrei aqui, através de dados, através de gráficos, que após o halving, o mercado ele vai se movimentar com dias de alta, dias de baixa, só que aos poucos estaremos subindo e subindo com consistência. Nessa consistência, durante esse período, você não vai enxergar que nós estamos subindo e subindo com consistência. Lembre-se, quando a gente puxa o gráfico aqui, você vê que o negócio ali no Price Action, às vezes parece
que o negócio vai voltar, vai entregar tudo, só que nós estamos no meio da bull run. O que nós vamos utilizar a partir do momento que nós entrarmos dentro da bull run vai ser indicadores on-chain, para a gente saber se já chegamos dentro de regiões aonde são possíveis formações de topo, como exatamente essa linha vermelha que a gente tem aqui, é exatamente uma exaustão do mercado. A gente vai utilizar o MVRV, que ele sempre nos apontou o topo, por exemplo, que vai ser essa região vermelha aqui. A gente vai entender o que os investidores de longo prazo eles estão fazendo, se eles estão no lucro extremo, que é essa região azul aqui, que sempre foram as formações de topo, e diante desses dados, diante dessas informações, daquilo que os investidores estão fazendo, a gente vai pegar aquela carteira que nós montamos pré-halve, aquela estratégia que nós fizemos pré-halve para poder surfar a bull run, e nós vamos sair do jogo junto com os investidores de longo prazo, junto com o smart money, junto com o institucional. Olha que louco! Nós temos sim que ser rápidos e ágeis para tomar as nossas decisões. Eu estou voltando as minhas carteiras, eu estou montando as minhas posições desde 2022. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu falei sobre o fundo do mercado, sobre a capitulação do mercado, sobre as fases do mercado, bull market profundo, que a gente está entrando próximo de uma bull run. Todas essas janelas de oportunidade, elas vão acabar, cara, 64 dias pro halve. 64 dias é o time que você e eu temos para poder aportar antes do halve. Qualquer momento após o halve que você vai entrar em um cenário mais incerto. Porque a partir daquele momento, você vai estar entrando em um cenário onde os players mais maduros, onde o smart money está procurando a porta de saída, onde nós vamos estar analisando em que momento nós vamos vender. Se você quiser entrar nesse momento, tudo bem. Assuma que você está entrando em um momento de alto risco. Enquanto a gente entra pré-halve, a gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais time para montar, para rever as nossas estratégias, para simplesmente construir uma carteira com grande potencial de lucro para o próximo ciclo. Olha só, um dos jogos que eu gosto de fazer aqui com vocês é ser extremamente transparente. Eu sempre faço aquilo que eu falo para vocês. Não é à toa que as minhas carteiras, elas são públicas. É de graça para você ter acesso à minha carteira? Obviamente que não. É uma estratégia que, por exemplo, a carteira Rumo ao Milhão colocou R$18 mil no bolso dos alunos que estão desde o começo. A comunidade on-chain, cara, eu tenho membros de dentro da comunidade on-chain que já compraram um apartamento só com o valor do lucro, só pelo fato deles seguirem a minha carteira. Olha só, eu sou um analista, eu estou todos os dias olhando para o mercado, tomando decisões, eu vivo disso daqui, eu não tenho outra profissão, eu estou 100% olhando para isso daqui e tomando decisões. Se você quiser ter acesso às minhas decisões e ver uma carteira na prática ali, que eu estou falando para você que a gente está em uma oportunidade, e você entender se eu estou comprando ou se eu estou vendendo, igual foi o caso de Ronin recentemente, que muita gente estava comprando, eu falei para vocês, galera, não é momento de comprar, eu estou vendendo. Se você quiser ter acesso a todas essas informações, eu recomendo você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Uma carteira que eu estou montando e me preparando para bull run. Uma carteira aonde eu vou deixar ela para o meu filho. Eu pensei como se meu filho fosse um assalariado ali, se ele conseguisse tirar uma fração do dinheiro dele todos os meses do salário, como que eu faria esse investimento? Através disso, eu montei uma estratégia, através disso, eu constituí a carteira Rumo ao Milhão. E tudo que eu faço dentro dessa carteira, com o meu dinheiro ali, como se fosse o dinheiro do meu filho, eu documento isso, registro isso e compartilho isso com os alunos, com os membros de dentro da carteira Rumo ao Milhão. E você só precisa copiar e colar, mais nada. Você não precisa saber do NPN, você não precisa saber de price action, você não precisa saber de absolutamente nada. Porque eu sou o analista, eu tomo as decisões. Você só precisa olhar, copiar e colar. E saiba que essa janela de oportunidade, ela não vai ficar aberta para sempre para você. Eu vivo escrevendo thumbs aqui de tic-tac. O tempo tá passando e o halve tá chegando, galera. 64 dias para você se preparar.
Não ache que isso seja muito tempo, tá? É uma janela de oportunidade pequena. E lembrando, eu estou aqui na Itália. Assim que eu voltar para os Estados Unidos, o preço da carteira rumo ao milhão vai subir, não vai ser mais esse preço. E por qual motivo, Gui, você vai subir o preço da carteira rumo ao milhão? Simplesmente pelo resultado que isso está entregando para os alunos. Com um único ativo que um aluno entrou ali desde o começo, seja Solana, seja Link, seja Radial ou seja Bitcoin, você pode escolher qualquer um desses ativos aqui. Um único ativo, lembrando, a carteira rumo ao milhão, ela detém 16 ativos. Um único ativo foi suficiente para pagar mais do que 2 anos de assinatura. Então, por conta disso, o valor que eu estou entregando para os alunos é muito grande. O produto, ele entrega resultados ali para os alunos. Por conta disso, eu acho justo eu valorizar mais o meu trabalho. Por conta disso, eu vou subir o valor da carteira rumo ao milhão. Então, eu quero te dizer que essa janela está fechando. A janela do halving está fechando. E a janela de você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, ao preço atual, também está fechando. Porque assim que eu pisar nos Estados Unidos, o preço da carteira rumo ao milhão vai subir. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado uma oportunidade. Eu espero que você tome uma decisão assertiva de entrar para dentro do jogo e esquecer toda essa ladainha que a gente vai ter grandes crashes, que a gente vai ter... Cara, a história ela sempre se repetiu nos últimos ciclos e está se provando que ela vai se repetir mais uma vez. Abraça essa oportunidade, porque daqui a alguns anos, se você não abraçar essa oportunidade, você pode voltar aqui nesse vídeo e ser uma pessoa arrependida de ter perdido mais um halving, arrependido de não ter comprado Bitcoin lá em 2012, em 2016, em 2018, em 2023, início de 24, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço, espero que você abrace essa oportunidade e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!